Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre uma grande oportunidade de concurso na área da educação física e que é o sonho de muita gente, né? A gente tem um concurso específico para a educação física nas Forças Armadas, esse mais especificamente na Marinha do Brasil. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o edital como um todo, né, as informações principais sobre o processo como um todo, sobre o concurso em si, e também ao fim da aula a gente vai falar um pouco sobre a prova em si, como que a gente pode direcionar melhor os estudos. Então antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho e deixa nos comentários qual tema, qual banca você gostaria de ver por aqui em nossas aulas. Então vamos lá. Informações gerais sobre o concurso. Nesse edital especificamente, nós teremos uma vaga específica para educação física bacharelado. Esse edital é para o quadro complementar de oficiais fuzileiros navais. Então, quando a gente fala de concursos para a Marinha, a gente tem várias possibilidades, né, específicas para a educação física. Uma delas é o quadro complementar de oficiais fuzileiros navais. Temos também concursos para o quadro técnico. Temos serviço militar voluntário, né, que é um processo seletivo de tempo determinado, se eu não me engano são 7 anos. Então, de fato, a gente tem várias oportunidades, porém, essa atual especificamente é para o quadro complementar de oficiais fuzileiros navais. E aí, a partir disso, a gente tem uma vaga para ambos os sexos, então, tanto sexo masculino como sexo feminino podem participar. Porém, um ponto fundamental aqui é que para participar, o candidato, né, tem que ter menos de 29 anos no dia 29 de junho de 2025. Então, de fato, por ser uma faixa etária aí relativamente curta, né, a gente vai acabar tendo uma concorrência realmente bem menor, né? Muita gente tem interesse em prestar esse concurso, porém, esse cargo especificamente para o quadro de fuzileiros navais, de fato, tem essa limitação de idade, sendo menos de 29 anos no dia 29 de junho de 2025. As provas serão realizadas em diversos estados, né, do norte ao sul do país. No norte, Manaus e Belém do Pará, se eu não me engano. No Nordeste a gente vai ter provas na Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e Maranhão. No Centro-Oeste apenas no Distrito Federal. Sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas e São Paulo. E no Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí as provas só objetivas serão realizadas nesses estados, né? E aí lá no edital você encontra de fato quais são as cidades já especificadas, e também para os eventos complementares que a gente vai falar em breve, também tem outras séries de cidades, né? Então nem todas as cidades que vão ocorrer as provas objetivas também vão receber os eventos complementares. Então é bom dar uma olhada lá com calma no edital, justamente para não ser surpreendido em relação a isso. Então vamos lá, quais serão as etapas desses concursos, né? Que é que a gente vai precisar fazer para ser aprovado aí nesse concurso da Marinha. Para as etapas do concurso em si serão a prova objetiva e a redação, que ocorrerão no mesmo dia. Para candidatos negros, né, no caso da educação física, a gente não vai ter uma reserva específica de vagas para candidatos negros, porém, nesses casos, a gente tem também o procedimento de heteroidentificação e temos os eventos complementares, dentre eles verificação de dados biográficos, né, que são alguns, a verificação de alguns documentos, principalmente antecedentes criminais e assim por diante. Inspeção de saúde, que aí entra diversos exames, realmente é bom dar uma olhada com calma ali para ver se você realmente se encaixa. Teste de aptidão física, que a gente vai ver em breve. Prova de títulos, avaliação psicológica e a verificação de documentos, que aí é de fato uma análise mais documental, né? Ver realmente quais são todos os documentos, se está tudo certinho. Mas a gente vai falar mais especificamente da prova objetiva, da redação, do teste de aptidão física e da prova de títulos, que são as que realmente precisam de uma atenção maior. Então vamos lá, na prova objetiva nós teremos uma prova de 50 questões, sendo 10 questões de inglês e 40 questões de conhecimentos específicos. Então, de fato, se você quer ser aprovado nesse concurso da Marinha, realmente o grande foco vai ser os conhecimentos específicos da educação física. Tem um detalhe que para ser aprovado, né,
no mínimo você precisa ter 50% de acertos em cada área. Então, pelo menos 5 questões de inglês e pelo menos 20 questões de educação física. Porém, de fato, por ser uma concorrência alta, né, ser um concurso nacional, apenas uma vaga para todo o país, de fato a gente precisa alcançar um resultado melhor do que esses 50%. Porém, para pelo menos participar do processo, a gente tem que ter pelo menos 50% de acerto em cada área. Em inglês, 5 questões, em conhecimentos específicos, pelo menos 20 questões. Na redação, que também vai ocorrer no dia da prova objetiva, é uma redação de 15 a 30 linhas e no edital fala que será sobre um assunto considerado de importância pela administração naval. Pelo histórico das provas anteriores, no concurso do quadro complementar para fuzileiros navais, já tiveram temas sobre as águas do Brasil, né, qual é essa política em relação ao território náutico do país, a importância das Forças Armadas no país, qual é aí a importância da Marinha na sociedade como um todo, né? Então, de fato, são tópicos que são relacionados à área de atuação em si. Porém, a gente tem na prova de redação textos de apoio que vão minimamente dar um norte aí sobre o assunto cobrado e temos que ter pelo menos uma pontuação mínima de 50 pontos. Né? Assim como na prova objetiva a gente tem que ter 50% de acertos, na redação tem uma pontuação máxima de 100 pontos, porém a gente tem que ter pelo menos a pontuação mínima de 50 pontos. Passadas aí a prova objetiva, né, sendo classificado na prova objetiva, a gente vai para os eventos complementares e nos eventos complementares, né, além da verificação de dados biográficos, da análise de documentos, a gente tem o teste de aptidão física, que é algo realmente que a gente pode se preparar e pode ter um desempenho melhor. Primeiro, a gente vai ter no teste de aptidão física 2 modalidades, a natação e a corrida. Para o sexo masculino, na natação são 50 metros em até 1 minuto e meio e na corrida 2.400 metros em até 14 minutos e 30 segundos. Já para o sexo feminino, 50 metros de natação em até 2 minutos e 20 e na corrida 2.400 metros em até 16 minutos. Outro ponto importante é a prova de títulos, que de fato vai fazer a diferença aí na classificação, né? A gente tem, voltando lá para as etapas, a prova objetiva, a redação e a prova de títulos, além de eliminatórias, né? A gente tem também nessas etapas classificatórias que vão de fato compor a sua nota final. Na verificação de dados biográficos, a inspeção de saúde, o teste de aptidão física, a avaliação psicológica e a verificação de documentos são todas etapas eliminatórias, né? Elas vão dizer se o candidato está apto ou não, porém elas não fazem diferença na classificação. As etapas classificatórias serão prova objetiva, redação e a prova de títulos. Essas 3 etapas vão ter uma pontuação e vão fazer a diferença aí na nota final e, consequentemente, na classificação. Então, já falamos da prova objetiva, já falamos da redação e agora na prova de títulos. Mais uma vez, contando 100 pontos, né? Na redação a gente tem uma pontuação máxima de 100 pontos. Na prova objetiva a gente tem 50 questões, cada uma valendo 2 pontos, o que totaliza também os 100 pontos. E aí na prova de títulos a gente tem algumas possibilidades de pontuação. Primeiramente, os títulos acadêmicos propriamente ditos, né, especialização, mestrado ou doutorado. O doutorado vale apenas um certificado, né, com uma pontuação de 35 pontos. Mestrado também apenas um certificado com 25 pontos. Especialização são 10 pontos por certificado, podendo ser até 2. Temos também a possibilidade de pontuação através de atuação profissional. São 2 pontos a cada ano de atuação, né, na área relacionada. Então, se você tem uma atuação profissional na área da educação física, a cada ano que você consiga comprovar essa atuação, você ganha 2 pontos, sendo contabilizado até 5 anos, né, até uma pontuação máxima de 10 pontos. Artigos publicados em revistas nacionais ou internacionais com quales A ou B, e aí tem apenas uma possibilidade, sendo 4 pontos, né? 4 pontos por artigo, a pontuação máxima de 4 pontos, e proficiência em inglês, espanhol,
francês ou alemão, podendo ser até 3 idiomas diferentes, né? Cada um valendo 2 pontos. Então, essas são as possibilidades da prova de títulos, né? Acabam sendo 6 possibilidades: os títulos acadêmicos, especialização, mestrado ou doutorado, e atuação profissional, artigo publicado e proficiência em algum idioma, né? Inglês, espanhol, francês ou alemão. E aí, como é que a nota final vai ser calculada, né? Muita gente vem me perguntando sobre a prova de títulos, que se a pessoa tiver um título, já torna a disputa muito desigual, né? Já traz uma vantagem muito grande, porém não é exatamente dessa forma, né? No fim das contas, a prova de títulos representa apenas 20% da nota final, já que a nota final, de acordo com o edital, é calculada da seguinte maneira: 3 vezes a nota da prova objetiva, mais a prova de títulos, mais a redação, tudo isso dividido por 5. Então a prova objetiva acaba tendo de fato um peso maior, né? A gente multiplica a prova objetiva por 3, enquanto que a prova de títulos e a redação é apenas pontuada de uma forma, né? Então a prova de títulos, no fim das contas, vai representar apenas 20% da nota final. E aí eu trago um exemplo, né, para a gente ter minimamente uma noção de como pode ser calculada essa nota final. Vamos trazer como exemplo aqui que na prova objetiva eu tirei 70 pontos, na prova de títulos eu tenho uma especialização, 3 anos de atuação profissional e um artigo publicado, que daria 20 pontos, e a redação eu tirei ali na média também 70 pontos. E aí nesse caso a gente traz o exemplo justamente como é que é calculada essa nota final, né? A gente pega 3 vezes a prova objetiva, 70 pontos, mais a prova de títulos, 20 pontos, mais os 70 pontos da redação, soma tudo isso, divide por 5. No final, a partir dessas pontuações, né, 70 da prova objetiva, 70 da redação, mais 20 pontos na prova de títulos, eu teria aí uma nota final de 60 pontos. E aí, outro exemplo que eu trago é, por exemplo, eu acertando 5 questões a mais na prova objetiva, né? Ou seja, tirando 80 pontos na prova objetiva, zerando a prova de títulos, eu sem nenhum título, e uma redação de 70 pontos, eu fazendo o cálculo, 3 vezes 80 mais o zero da prova de títulos, mais a redação, somando tudo isso dividido por 5, daria 62 pontos. Então, é um exemplo que eu trago, né? Mesmo eu sem nenhum título, comparado com uma pessoa que tem especialização, mais 3 anos de atuação, mais um artigo publicado, tirando a mesma nota da redação, eu acertei apenas 5 questões a mais, e aí acabei tendo uma nota final de 2 pontos a mais do que essa pessoa. Então é trazendo um exemplo aí prático de como que a gente pode ter essa noção da nota final, né? Vendo aí a importância da nota na prova objetiva e também na nota da redação, né? Como a gente não vai conseguir fazer a diferença na prova de títulos nesse tempo relativamente curto, a ideia é que a gente consiga se preparar para ter assim um melhor resultado possível na prova objetiva e também na redação. E aqui eu trago algumas datas importantes em relação ao concurso. É de fato um processo bastante longo. A gente vai ter as inscrições a partir do dia 22 de abril até o dia 8 de maio, então quem tiver interesse em realizar esse concurso tem que ficar muito atento a esse prazo de inscrições. A prova objetiva e a redação ocorrerão no dia 21 de julho. Então, levando em consideração o dia de publicação desse vídeo, né, a gente tem praticamente 4 meses, né, 3 meses e meio, entre 3 meses e meio e 4 meses para fazer uma preparação realmente específica, focada aí no conteúdo programático dessa prova. A convocação para os eventos complementares vai ocorrer a partir do dia 12 de novembro, então de fato tem um tempo relativamente longo até lá. Entrega dos títulos de 18 e 19 de novembro, teste de aptidão física de 18 a 28 de novembro e avaliação psicológica de 2 a 6 de dezembro. Então depois que fizer a prova objetiva, né, e a redação lá no fim de julho, a gente realmente tem que aguardar bastante, ficar atento aos resultados da prova objetiva, ao resultado da prova de redação e ver se há necessidade, né, se há a possibilidade de entrar com recurso. Então nesse período a gente tem que ficar atento ainda
ao processo, porém as próximas etapas realmente vão ocorrer aí a partir de novembro e dezembro. O resultado final vai ser a partir de 21 de fevereiro de 2025 e o período de adaptação, né, o primeiro momento ali em que a gente vai ter realmente a adaptação no cenário militar, a atuação propriamente dita, vai ser de 17 a 30 de março, iniciando o curso de preparação, né, o curso de formação de oficiais no dia 31 de março de 2025. Eu acabei não colocando aqui nos slides, mas a remuneração inicial durante esse processo do curso de formação, se eu não me engano, são 34 semanas do curso de formação de oficiais. Nesse período, a remuneração inicial para esse cargo já é de R$9.000. Então, de fato, é uma remuneração interessante e após concluído o curso de formação, né, você realmente se tornando um oficial da Marinha, a gente realmente já tem aí uma possibilidade de ingressar na carreira das Forças Armadas e tendo aí os salários relativos ao cargo, né, a hierarquia que você vai conquistando nas Forças Armadas. Mas, de fato, a remuneração inicial, ainda no curso de formação, já é de R$9.000. Você encontra aí o edital completo e consegue realizar sua inscrição nesse link abaixo, inscrição.marinha.mil.br/marinha. Vai ser o edital do quadro complementar de fuzileiros navais, né? Nesse caso a gente vai ter, justamente nesse edital que a gente tem a vaga específica para educação física. E aí chegamos num tópico que realmente importa, né? Como é que a gente pode direcionar melhor os estudos, o que é que a gente vai estudar para esse concurso da Marinha. Eu vou falar aqui especificamente dos conhecimentos específicos da educação física, que realmente é a nossa área, né? Então, aqui no nosso canal, inclusive, a gente já tem algumas aulas voltadas para a resolução de provas, né, de questões da Marinha. E quando a gente analisa as provas passadas dos concursos da Marinha, a gente basicamente encontra dois tipos de questões. As questões que são de tópicos mais recorrentes, de conceitos mais gerais, que a gente tendo uma base, tendo uma preparação, né, voltada para concursos do bacharelado, principalmente, tendo uma base dos conceitos fundamentais dos concursos, a gente já consegue realizar essas questões tranquilamente. Dominando os conceitos, a gente já consegue realizar uma parte das questões. Porém, outra parte das questões são questões mais específicas que pegam as bibliografias sugeridas e realmente tiram ali citações diretas, né? Então são informações muito mais específicas que, apesar da gente dominar os conceitos e ajudar a resolver essas questões, às vezes realmente são questões muito específicas que demandam de fato uma leitura mais aprofundada. Então, pensando nas provas da Marinha passadas, né, como é que a gente pode se preparar? A minha dica fundamental para iniciar os estudos, se você não tem exatamente ainda uma base de estudos, né, se você está iniciando sua preparação agora, foque no primeiro momento em ter essa base de estudos, né? Dominar os tópicos mais fundamentais, né? Então a gente vai falar posteriormente que são 7 tópicos do conteúdo programático. Então, para cada um desses tópicos, é interessante que você veja qual é esse tópico, quais são os assuntos mais cobrados de cada um desses tópicos, né? Domine os conceitos mais importantes e com isso você já vai garantir uma boa parte das questões, né? Já que com isso você consegue resolver algumas questões e tem uma base para aquelas questões mais específicas. Passado esse primeiro momento, né, de preparação, onde você vai ter essa base, onde você vai dominar esses principais temas, a gente passa para uma preparação mais específica, focada na leitura, né? Então é muito importante que durante esse processo a gente busque realizar as provas passadas da Marinha, né? Identifique quais são aí essas referências, né? Quais são os tópicos que vêm sendo mais cobrados e busque fazer as leituras mais aprofundadas em relação a esses assuntos. Então, a dica fundamental que eu dou é justamente essa. Se você está iniciando uma preparação, comece dominando os principais conceitos e depois foque nas leituras mais aprofundadas. Se você já vem numa preparação para concursos, se você já tem uma base de estudos voltada para concursos,
você já pode aproveitar aí esse tempo e ir focando na leitura mais aprofundada das bibliografias, né? Com isso você já vai garantir aí uma otimização do tempo, né? Já vai estar adiantado em relação aos estudos. Então minha dica seria essa. Inicialmente, no primeiro momento de preparação, focar no domínio dos conceitos e no segundo momento, focar na leitura das bibliografias. Então, dos tópicos do conteúdo programático, são apenas 7 áreas, porém que deixam margem para cobrar os 7 livros por completo, né? Então acaba sendo muito conteúdo. Para facilitar, eu vou dar minimamente um direcionamento em relação a cada obra, né? A cada tópico do conteúdo programático. Primeiro deles, Fundamentos do Treinamento de Força, que aí vai ter como obra de referência o livro do Fleck Kramer, realmente é uma obra fundamental aí voltada para o treinamento de força, e nesse caso eu recomendaria focar inicialmente no domínio dos princípios do treinamento esportivo, nos tipos de contração muscular, a periodização básica, né, como é que a gente vai montar aí a ideia do treinamento de força realmente, e quais são os métodos de treinamento, principalmente focado na musculação, né, no treinamento de força. Segunda obra, Princípios de Anatomia Humana, e aí de fato é um livro gigantesco, né? A gente vai ter toda a anatomia trabalhada, né, nessa obra, porém eu focaria no domínio dos conceitos anatômicos principalmente, né? Então, termos de localização, termos de posição, planos e eixos anatômicos, classificação de ossos e articulações, que acaba sendo muito mais focado da área da educação física, né? O sistema muscular também, quais são as classificações em relação ao sistema muscular, e em seguida os conceitos da anatomia sistêmica, né? Quais são os sistemas do corpo humano e quais são as suas principais estruturas, né? Trabalhar cada um dos sistemas e as principais estruturas e funções dessas estruturas. Terceiro tópico, o atletismo. A gente tem como base o livro de regras técnicas, né, da Confederação Brasileira de Atletismo, porém nesse caso, justamente por ser um livro muito extenso, com regras muito específicas, eu focaria principalmente no domínio das provas do atletismo, né? Quais são as provas de campo, quais são as provas de pista, quais são as modalidades mais importantes, as regras gerais em relação a essas modalidades, né? O revezamento, as provas combinadas e assim por diante. De fato, o domínio de conceitos mais importantes em relação ao atletismo de uma forma geral. Quarta obra, as diretrizes do American College of Sports Medicine, né, o ACSM, voltado para os testes de esforço e sua prescrição. De fato, é uma obra muito extensa também. A gente vai focar, nesse caso, em tópicos relacionados à avaliação física, a aptidão física relacionada à saúde, a prescrição de exercício principalmente focada na saúde, né, em grupos especiais, diabetes, hipertensão, gestantes, idosos, acabam sendo tópicos trabalhados em relação a essa obra, né, mas principalmente a avaliação física e também os conceitos relacionados à aptidão física relacionada à saúde. Quinto tópico, treinamento funcional, e é interessante que a Marinha acabou trocando a obra de referência, né? Antigamente a gente tinha como obra de referência do treinamento funcional a obra do Libson, que também trabalha o treinamento funcional, porém nesse caso, nesse edital, ela trouxe a obra do Radcliffe, treinamento funcional para atletas de todos os níveis, e aí a gente vai trabalhar os conceitos fundamentais do treinamento funcional, né? O conceito do treinamento funcional, as ideias gerais do treinamento funcional, né? A ideia de puxar, de empurrar, e trabalhar justamente esses conceitos mais gerais sobre o treinamento funcional, a estruturação de um treino funcional e assim por diante. Sexto tópico, desenvolvimento motor, e aí tem a obra clássica do Gallagher, Osmond e Goodway, e aí a gente vai focar principalmente nas fases do desenvolvimento motor, né, a fase dos movimentos reflexos, rudimentares, fundamentais e especializados, os seus respectivos estágios de cada fase e também as classificações das habilidades motoras, né? As habilidades motoras classificadas de acordo com seu aspecto funcional, temporal e assim por diante, né? Quais são os aspectos das habilidades motoras e suas respectivas classificações.
E por último, a grande obra da fisiologia do exercício, a obra do McArdle, Catch. E Catch, de fato, também é mais um manual, é mais uma obra gigantesca da educação física, porém, nesse caso eu recomendaria focar nos sistemas principais, né? Na bioenergética, sistema cardiorrespiratório, sistema vascular, sistema cardiovascular e sistema respiratório, né, na verdade, separados, e sistema endócrino e sistema nervoso. Então, se fosse para focar em alguns sistemas mais específicos, né, focar aí em conceitos mais importantes, eu focaria nesses sistemas. Bioenergética, sistema muscular, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema nervoso e endócrino. Então essas são as 7 obras que serão utilizadas como base do concurso da Marinha, e aí para cada uma delas é interessante que a gente foque inicialmente nos conceitos fundamentais e em seguida vá buscando realmente realizar uma leitura mais aprofundada dessas obras, e aí a gente pode utilizar inclusive como base as provas passadas da Marinha, né? Ver quais são as suas questões passadas, ver qual é o direcionamento que essas questões estão trazendo, justamente para a gente otimizar aí a nossa preparação. Dos nossos materiais, a gente recomenda principalmente o nosso curso da preparação à aprovação, que é o nosso material mais completo realmente, né? Um material de acesso vitalício, com diversas aulas de teoria, né? Até o momento são mais de 50 videoaulas de teoria, em que para o concurso da Marinha você aproveitaria principalmente as aulas do módulo de conhecimentos biológicos e aplicados à saúde, o mini curso de Fisiologia Simplificada, que é um dos bônus do curso da preparação à aprovação, e temos também aulas sobre o atletismo e sobre o desenvolvimento motor. Então, de fato, se você quer dominar os principais conceitos, o curso da preparação à aprovação, justamente por ter aulas de teoria, por ter simulados, por ter questões por tema, e também o banco de prova com provas passadas da Marinha, realmente poderia te dar um direcionamento interessante. De outros materiais, temos principalmente o e-book de questões comentadas do bacharelado. São 100 questões sobre os tópicos mais recorrentes do bacharelado, incluindo algumas questões da Marinha, que poderiam ajudar bastante tanto a exercitar como a revisar os conceitos principais a partir dos comentários das questões. A gente tem também o e-book de questões sobre esportes, em que trabalharia também algumas questões relacionadas ao atletismo, porém o e-book de questões do bacharelado acaba realmente sendo muito mais importante, né? Mais direcionado para os principais tópicos cobrados pelo concurso da Marinha. E temos também o mini curso de Fisiologia Simplificada, que apesar de ser um dos bônus do curso da preparação à aprovação, também é vendido separadamente, né? A gente tem como base a obra do McArdle, e nele a gente trabalha justamente esses sistemas mais importantes de forma simplificada para concursos, né? Focando realmente em sistematizar o conteúdo de forma mais objetiva e realmente mais direcionada nos conceitos mais cobrados dos concursos. E é nele que a gente trabalha justamente através de 5 aulas esses principais conceitos: bioenergética, sistema muscular, sistema cardiovascular, sistema respiratório e sistema nervoso e endócrino. Em relação ao nosso curso da preparação à aprovação, né, como eu falei anteriormente, são mais de 50 videoaulas de teoria, temos módulo de simulados, temos o módulo do método ATP, né, que é focado para organização e planejamento de estudos. A gente trabalha algumas estratégias voltadas para essa organização e planejamento de estudos. É um curso de acesso vitalício, então basta adquirir apenas uma vez para ter acesso vitalício e também acesso gratuito a todas essas atualizações que o curso passa. Banco de provas com mais de 600 provas das diversas bancas do país, incluindo provas passadas da Marinha, e o que eu considero mais importante, o nosso suporte exclusivo via WhatsApp, né? Então a gente tem um número exclusivo para os alunos do curso, justamente para ter esse suporte individual, tirar todas as dúvidas, sejam relacionadas ao conteúdo ou à preparação de uma forma mais geral. As informações sobre todos esses nossos materiais você encontra no link da descrição desse vídeo. Então é isso, essas são as informações principais, né? Eu acredito que tenha ajudado aí a entender o processo como um todo e também dar minimamente um direcionamento de como você pode iniciar a sua preparação para o concurso da Marinha.
Caso tenha qualquer dúvida, fico à disposição aqui em nosso canal do YouTube ou também lá pelo nosso Instagram, @concurso CD Física. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.